Eu lembro que, quando eu fui assessorar o momento final da campanha da Fraternidade em Itaici, do nosso regional, eu falei mais ou menos isso lá, né? E aí o bispo fez um... Aí um padre levantou e disse: senhor bispo, é exatamente isso que acontece. Tá? Ou seja, por vários motivos, alguns párocos não querem a campanha da Fraternidade. Existe até o motivo de... Nós estamos comentando lá na mesa, quando o assunto é como o desse ano, é coisa de esquerda, comunista. Aliás, hoje, chamar alguém de comunista, nesses últimos 3 meses eu fui chamado de comunista 10 vezes por dia. Teve um rapaz que eu tive que mandar um e-mail para ele dizendo: por favor, fulano, não me mande mais nada. Né? Você só agride, ao invés de conversar e dialogar, você agride, mas não adiantou. Teve um dia que eu recebi mais ou menos 200 banners. Aí eu percebi que ninguém sabe o que é comunismo, o que é socialismo, o que é esquerda, nada. Né? E peço 1000 desculpas se tem um monte de presbíteros falando bobagem a esse respeito. Né? Acho que isso é fundamental, que nós saibamos o que é que nós estamos falando. E eu quero insistir que não somente os párocos são... alguns. E leigos. Tem leigo que não gosta disso daqui. É sair do ramerrão do dia a dia. Né? No dia a dia, ele cumpre as tarefas que lhe são ordenadas. Como o Luciano disse, no nosso caso, de sujeitos, quem estabelece as tarefas somos nós em conjunto com as outras vocações, não é isso? Mas quando você é objeto da cura pastoral, eu quero você fazendo a leitura amanhã na capela tal, tá? E pronto. É assim. Então nós não podemos pensar nisto. E quando você traz a campanha da fraternidade, você traz um conjunto bastante grande de preocupações que precisam ser traduzidas em práticas. Tá? Vocês querem coisa mais difícil, mais enjoativa do que a campanha da fraternidade deste ano? Enjoativa no sentido, a gente tem náuseas de ver casos. Né? Ver casos. Eu nem quero citar porque vai entrando na minha cabeça uma dor que eu não quero lembrar. Então tem gente que ao invés de querer ver isso para procurar solucionar, não quer ver, porque está muito bom fazer o terço da quinta-feira, o terço dos homens no sábado. Não, está ótimo fazer tudo isso. O problema é que vocês vão ver, a nossa campanha da fraternidade, não só essa de 2015, mas as campanhas mudaram o rosto da igreja no Brasil. Eu sei que vocês não têm idade, mas a primeira campanha, gente, você também é igreja. E outras coisas, a gente, jovem, 20 e poucos anos, como a igreja falando essas coisas, né? Então, mais uma coisa, vocês viram que na primeira parte da manhã nós refletimos sobre a realidade, eu chamei de momento histórico e chamei de análise de estrutural. Né? O texto que eu fiz, ele tem 19 páginas, muito embora não esteja completo, mas depois eu vou dar eu vou dizer para vocês como que vocês poderão ter. E vocês viram também a reflexão sobre o 107. Se vocês notaram bem, a reflexão sobre o 107 traz responsabilidades imensas para os conselhos de leigos. Primeiro, porque vocês devem saber que esse 107 foi escrito por nós. Segundo, que este termo, essa expressão sujeito eclesial, ele entra na nossa reflexão teológica pelo Conselho de Leigos no começo da década de 90. Né? Muito embora
o Vaticano II já tenha trabalhado nesses termos, mas com este foco, somos nós que o trazemos, né? Então, e por isso mesmo nós sabemos que tem gente que não quer o documento 107, ou seja, não quer transformar o 107 em documento. Tá? Por quê? Porque não concorda com a questão do sujeito eclesial. Né? Nós temos muitos textos bons sobre este caráter de sujeito do laicato. A nossa revista aqui, nós achamos que vamos fazer a produção de mais 500 exemplares, porque este tema está fortíssimo, tanto no tema do Manfredo, como no da Márcia, lindíssimo, que precisamos ler, aprofundar, né? E nós teremos 2 seminários, um em Belzonte e outro no Rio. O de Belo Horizonte vai ser com o padre Manuelzinho de Godoy, que foi o colaborador do documento 62, foi ele e o Antoniazzi, né? O Antoniazzi morreu alguns meses depois. E ele está lá firme, e vai ser o Josimar, que é um teólogo leigo, o Manuel, e o Manuel disse, precisamos de 2 mulheres nesse negócio aqui. Então, 2 teólogas que eles mesmos indicaram. Simpósio, seminário lá em BH. Qual é o tema? Este tema. No Rio de Janeiro, um seminário junto com a PUC, a partir de uma parceria com a PUC. Liguei para o Paulo Fernando disse, excelente ideia. Aí já vem o Kuzma, com ele, e a Lúcia Pedrosa, que vocês conhecem, que está sempre conosco aqui e ali, né? Eu queria a Maria Clara, mas o Paulo Fernando, por algum motivo, disse que talvez pudesse ser outra. Então eu não entendi muito bem essas coisas, mas tudo bem, a gente vai tentar. Então, são 2 seminários com 8 teólogos e teólogas que vão trabalhar o tema do laicato na igreja hoje. Né? E quem é que chama esse seminário? O Conselho de Leigos. Vocês perceberam como nós temos uma função fundamental? Então, o tema da campanha da fraternidade é igreja e sociedade. Né? E o lema é, eu vim para servir. Tá? Vamos ler a frase de Mateus? Marcos, aliás. O Filho do Homem. Tá? Não é bobagem isso não, nem é penduricalho para colocar a palavra de... Não. Ou a gente veio para servir, ou a gente veio para se dedicar à construção de um outro mundo, de uma outra sociedade, ou nós não somos dignos da encarnação de Deus em Jesus. Tá? Fiquemos muito dentro das nossas práticas cotidianas e pode ser que o Espírito chame outro para fazer a missão. Tá? Aliás, o Papa... Depois eu vou contar uma história. Olha, esse é o proêmio da Gaudium et Spes, né? Eu sou apaixonado pela Gaudium et Spes, como eu sou apaixonado pela Márcia. Nós já tínhamos encontros, nós éramos da mesma paróquia desde os 15 anos. Mas eu fui dar uma palestra sobre o quê? Sobre a Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes saiu no final de 65, no começo de 66, nós estávamos reunidos num colégio, o dobro desse pessoal aqui, para refletir sobre a Gaudium et Spes. E quem falou sobre a Gaudium et Spes fui eu. Então, me apaixonei por esse documento. Não concordo... Hã? Eu era jovenzinho. Assim. E é interessante que quando tem gente hoje que fala, por exemplo, o padre Comblan, ele diz, a Gaudium et Spes já passou. E no meu ponto de vista, não passou. Ela é a base de tudo o que nós trabalhamos em relação à sociedade. Né? Lembro que até o Concílio Vaticano II, a sociedade era um mal que nós tínhamos que combater. Era a modernidade. Né? E de repente, os silabos,
os sílabos, que é do Quanta Cura, do Pio IX, que é santo, não sei porquê, mas tudo bem, todo mundo é santo, né? Ele fez uma encíclica e uma bula contendo os 80 princípios que a igreja deveria seguir. Tudo contra a modernidade. O 80º é: seja declarado anátema quem disser que a igreja vai dialogar com a modernidade. Seja anátema quem disser que a igreja vai dialogar com a modernidade. Os bispos do concílio devem estar todos no inferno. Porque a Gaudium et Spes é exatamente o diálogo da igreja com a modernidade. Chamo vocês a atenção novamente para esse livro aqui. Tem um outro livro que o Cefep fez, Os Cristãos na Política, antes e depois do Concílio Vaticano II. Exatamente essa reflexão, né? Então é muito importante esta. Agora, esse proêmio a gente fica chocado, né? Vamos ler o proêmio, todo mundo? As alegrias e as esperanças. Gaudium et Spes, né? Fantástico. Perceberam que por esta frase do proêmio, você já percebe que aquilo que está no mundo, seja alegria ou tristeza, deve ser parte da igreja. E a igreja deve estar como que voltada para isto. Nada é indiferente à igreja. Muito pelo contrário. Por isso que a gente fica triste quando a gente vê exatamente o contrário, né? Fazendo uma igreja que muitas vezes não dá atenção para o mundo, porque o mundo não é, nós somos do reino. Eu acho que Jesus vai ter dificuldade, se continuar assim, de botar gente no reino dele, né? Porque o reino dele não é esse reino, é um outro, né? Deve ser. Desculpe as brincadeiras, viu, gente? Agora aqui eu procurei colocar tanto o objetivo geral como os específicos. É muito importante que nós entendamos. Muito embora a prática disto, lá na terceira parte, é que vai trazer para a gente linhas de procedimento, tá bom? Então, vamos ler o objetivo geral? Aprofundar. Gaudium et Spes. Vamos lá, gente. Número 1. Agora os objetivos específicos. Isso diz muito mais respeito à nossa prática. Vamos lá. Primeiro. Memória. Percorrido pela igreja com a sociedade. Identificar e compreender os principais desafios da situação atual. O documento base tem isto aí. A nossa análise de hoje de manhã foi feita a partir disso. Número 2, apresentar os valores espirituais do reino de Deus e da doutrina social da igreja como elementos autenticamente humanizantes. Lembrem-se de que uma frase do Alain Touraine hoje de manhã que eu pedi para vocês lerem, né? Nós cristãos, pela nossa fé e pela construção da nossa fé em um Deus que se encarna, né? Deus se fazendo humano, porque ama o homem. Quando a gente vê ele diz, temos uma situação aética, uma situação de opressão, nós somos os primeiros a nos chocarmos com esta situação, né? Portanto,
Isto é, muitas vezes, os nossos irmãos que não frequentam as celebrações como nós, eles têm maior perspicácia para entender o cristianismo, né? O cristianismo, de fato, tem valores que nós precisamos trazer para o mundo, né? E o maior valor é esse que eu falei hoje de manhã. Deus que se faz humano para mostrar para o homem o que é ser humano, né? Ele se doa, ele sai da sua magnitude e se transforma no outro dele, que é o homem, tá? 3. Identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a ação pastoral. 4. Aprofundar a compreensão da dignidade, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito do diálogo interreligioso e intercultural para superar as relações desumanas e violentas. Posso falar uma coisa? Aquela médica, não. Uma mulher da contadoria federal, o salário é mais de 20 mil reais por mês. Ela disse, os médicos do Nordeste deveriam injetar uma substância que não permitiria mais as mulheres nordestinas terem filhos. Assim o Brasil ficaria muito melhor daqui a algum tempo. Eu acho que isto é desfazer de um irmão. Gente, ele pode ter feito as opções políticas dele, podem ser certas ou erradas, para ele devem ser certas. Se para nós é errado, nós não podemos criticá-lo enquanto pessoa portadora de direitos, ser sujeito do processo. São ignorantes, são vagabundos. Eu já contei essa história, o cara passa perto de mim e fala, Bolsa Família, era um cara que ganhava quase 20 mil reais no centro de pesquisas onde eu estou. Ele disse, sabe, é daqui, é desse dinheiro, desse bolso que sai o dinheiro para eles viverem como vagabundos. Eu ouvi isso aqui na minha frente, de uma pessoa bastante letrada. Doutor, PhD, tem curso nos Estados Unidos. Né? Então, nós temos que entender que o outro é a razão da nossa existência. Este é o princípio básico do cristianismo, porque o outro foi a razão da encarnação de Deus em Jesus de Nazaré. Gente, nós somos uma humanidade que temos a sensibilidade para o outro. O outro e eu, não importa quem ele seja, nós somos amados por Deus de tal maneira que ele nos ensina, temos que nos amar. O outro é minha responsabilidade. Se ele morrer por algum problema que eu poderia ter resolvido e não resolvi, eu sou o réu disto. Não adianta nós acharmos que na humanidade é cada um por si, Deus. Isso é modernidade. A modernidade é egolátrica. O eu é a razão de tudo. Eu estou bem vestido? Estou. Eu tenho que vencê-lo para subir na empresa? Tenho sim. E eu tenho que falar isso. Eu vou ganhar dele, porque eu vou subir um posto acima dele. É isto que nos leva a viver na modernidade ou na pós-modernidade, já que nós estamos vivendo algo complicado. Né? Não. O cristianismo, se você está num degrau acima, você pega na mão dele e leva. Ele tem que ficar ao seu lado. Estes são os aspectos, a nossa compreensão da dignidade da pessoa. Tá? Vamos ver o 5, o azul, vamos ver? Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de Cristo, de levar a boa nova a cada pessoa, família, sociedade. E número 6, atuar profeticamente, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,
para o desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. Vocês já perceberam? Não. Vocês já pensaram em alguma coisa que o seu Conselho de Leigos pode fazer nisso daqui? Vocês já pensaram em alguma coisa que nós, enquanto Conselho Regional, podemos pensar nisso aqui? Tá? Depois eu vou fazer uma proposta para vocês. A primeira parte, ver, como eu disse a vocês, não é ver, é primeira parte, mas é o ver, evidentemente, né? Então, aqui é muito rápido, não temos muitas necessidades, né? Sobre os primeiros séculos, os cristãos colocavam tudo em comum, né? Tem como chama ele, o velho, como chama? Tem o Plínio, o velho, ele diz, que coisa estranha. Parece que eles se amam o tempo todo. Né? E o Plínio era contra os cristãos. Né? Que coisa absurda. Na celebração deles vai, na reunião deles vai o escravo e o senhor, e os dois se cruzam, dão as mãos, conversam, como se fosse a mesma coisa. Que é isso? Isso é subversão da ordem? Né? É isso. Esses são os cristãos. Tá? O padroado régio é um problema grave. Eu acho que, foi um momento grave na igreja, que o Papa não só tinha poucos recursos, mas ele fazia outras coisas que não precisava fazer ou não podia. Então ele dá para o rei da Espanha e o rei de Portugal direitos de ser o Papa no lugar do Papa. É isso, porque o padroado régio, na verdade, é isto. O rei nomeia bispos, faz partilha os espaços nas dioceses e assim por diante, né? E eles vêm para o Brasil. E há uma coisa muito interessante no Brasil, que, muito embora alguns pensadores durante as décadas de 60 e 70 e até 80 fizeram uma crítica violenta às ordens religiosas no Brasil, que eram escravagistas, que massacravam os povos indígenas, isso e aquilo, e tem gente na igreja que ainda fala hoje e precisaria receber umas palmadas ou alguns livros de história para entender melhor. Gente, muito embora tenha acontecido, como sempre acontece, o diferente, mas as ordens religiosas vieram para estar ao lado dos índios, muito embora os negros não tanto, né? Mas dos índios. E o crime maior do padroado régio, reinstituir a escravidão. Bom, entre 1900 e 1960, o novo no Brasil. Sim, porque eu coloquei 1920. Porque a ideia do novo no Brasil só vai ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Você tem, por exemplo, eu citei alguma coisa. Primeiro é o início da saída do campo para a cidade. É o início dos grandes centros urbanos no Brasil. As pessoas saem dos campos e vêm para a cidade. Mas os motivos eram vários. Hoje, o único motivo que tem é ninguém mais quer ficar no campo. Quem diz isso é o padre Comblan, Cristãos rumo ao século XXI. Né? E letra B, a formação das classes médias começa aí. Vocês se lembram do movimento de 1922 chamado tenentismo? Na verdade é 24, mas em 22 já teve sublevação no Estado de São Paulo. O tenentismo, na verdade, foi a sublevação das classes médias no interior do exército, que quem mandava era a aristocracia do café, os generais, marechais e aticateva eram todos filhos da oligarquia. De repente a classe média, que são os tenentes, nós queremos, né? E eles estavam muito eivados de um outro caso que aconteceu em 1922, que foi a criação do Partido Comunista no Brasil, né? 1922. Então, também, movimentos de classe média, que vão trazer os trabalhadores, mas eram poucos. Os trabalhadores vão acontecer no Brasil, muito embora tenha acontecido a greve de 1917 em São Paulo, mas eles vão ser
fortes a partir de Getúlio e da industrialização que Getúlio vai promover, né? Bom, então você tem a criação do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, ela é formação das classes médias, né? Tem coisas que, se vocês lerem como aconteceu o primeiro dia, vocês vão ver umas coisas que hoje são risíveis, mas os modernistas, como eram chamados, eles queriam chocar a opinião pública. Então eles faziam certas coisas para chamar a atenção sobre isso. Eram classe média, né? E a letra C, o choque contínuo entre o velho, os oligarcas, e o novo, que era o povo. Esse choque vai se dar finalmente. Bom, primeiro você tem a coluna Prestes, que vai andando o Brasil todo, né? Segundo, você tem como chama? A Revolução de 1930, que o Getúlio ganha. Como ele não tem possibilidades de vencer continuamente a oligarquia paulista, não sei se vocês sabiam que a oligarquia paulista continua da mesma forma, tá? Não mudou nada. Não, gente, não mudou nada, não. Continuam pensando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, e acho que pioraram, porque acham que a gente é ruim. Bom, 1920 a 1960, igreja. A igreja percebe a sociedade. Em 1916, um bispo, Leme, ele solta uma carta pastoral falando da necessidade de nós estarmos inseridos na sociedade. Coisa interessante, 1916. Né? Depois ele vem para o Rio de Janeiro e vai desenvolver bem isso no Rio de Janeiro. E também na Igreja Universal, depois, vocês devem saber que Leão XIII escreveu a Rerum Novarum. Depois veio Pio XII. Pio XII pegou a Rerum Novarum e escondeu debaixo do tapete. Ele não queria que ninguém lesse, porque ele não gostava daquela encíclica. Né? Depois veio Bento XV. Aí quando veio Pio XI... Não, eu falei Pio X, né? Eu falei errado. Não. Era Leão XIII, que escreveu a Rerum Novarum, Pio X, que jogou a encíclica para baixo do tapete, mas depois veio Bento XV, depois Pio XI. Pio XI disse: não dá mais para ficar fora da sociedade, nós temos que ir para a sociedade. E ele criou então a Ação Católica. Só que a Ação Católica que Pio XI criou não era a Ação Católica que muita gente pensa. Porque, vejam bem, os bispos até esse momento achavam que eles eram os protagonistas de tudo. Não tinha nada que... Por exemplo, o que é que o leigo vai fazer na sociedade? O que eu mandar que ele faça, porque quem teria que estar na sociedade sou eu. Apostolado é só apostolado do bispo. Nem o presbítero tem apostolado, se vocês tinham, né? Porque o presbítero era ordenado para ficar sob as ordens do bispo. Portanto, os membros da Ação Católica, eles eram mandatados, até com documento, para fazerem o que o bispo queria que eles fizessem. Mas o grande problema é que quando você vai para o mundo, a Ação Católica Francesa, principalmente com Cardin, você vai para o mundo, você começa a conversar com as pessoas. Aí você começa a conversar com socialista, comunista, trabalhador, sindicalistas. E você começa a perceber que a realidade pode não ser aquela que te ensinaram no catecismo. Resultado: os membros da Ação Católica, homens e mulheres, vão começar a pensar diferente e vão começar a levar a igreja a pensar diferente. Nós sabemos que o concílio foi profundamente influenciado pelos bispos que acompanharam os leigos da Ação Católica, e vários leigos da Ação Católica estiveram presentes nas aulas do concílio.
Então, você tem uma igreja que pelo laicato, ela vai se revolucionando. Pelo laicato, ela vai construir um outro concílio, e não o concílio que estava marcado. Vocês devem saber, já contei isso no evento lá em São Paulo, quando João 23 chamou o concílio, ele chamou de uma maneira estranha. Ele chamou a imprensa e os cardeais que estavam num lugar e falou: estou convocando um concílio. Silêncio sepulcral. Mas a imprensa noticiou, o mundo todo ficou sabendo. 1959, 25 de janeiro, né? Ele disse que andava pelos corredores do Vaticano, ninguém cumprimentava ele, ninguém falava nada para ele. Teve cardeal que resmungou: por que não nos consultou? Ele diz no livro dele: porque eu sabia que se eu falasse isso, eu ia ser cortado. Então ele chamou a imprensa, os cardeais, por um motivo lá, e eu estou convocando. Durante 6 meses, a Cúria Romana esperou que ele morresse e não tomou nenhuma providência para... E aí ele começou, cara, gente, mais de 80 anos, mais velho que o Estorel, gente. Mas ele foi papa na sua idade, cara. É? E, gente, ele foi levando as coisas a partir de si mesmo. Tinha gente que falava assim na Cúria: como que chamar concílio? O Papa é infalível. Depois do Concílio Vaticano I. Qualquer dia conta a história da infalibilidade para vocês. O Papa é infalível, ele fala o que ele quiser, ele está falando em nome de Deus. Para que fazer um concílio? E o concílio saiu muito pela força dos cristãos leigos e leigas. Sim, gente, muito importante isso. Por isso que um dos documentos é Apostolicam Actuositatem. Já ouviram falar? Já leram? Se não lê até o final do mês, vai para o inferno, né? Hã? Então, e vocês perceberam o nome do documento? O documento começa assim: o apostolado dos leigos. Mas eu não acabei de dizer que Pio XI e os outros, e toda a igreja dizia que o único que tinha apostolado era o bispo? Por isso ele mandatava os membros da ação católica. De repente o próprio concílio, foi uma discussão muito grande no concílio, para dizer que os leigos também tinham apostolado. Mas quando vocês leem o apostolado dos leigos, o documento, que coisa maravilhosa. E como vocês nem vão ter problema, porque vocês estão em 2014, mas ler aquilo em 1965, a gente ficava pasmo. A primeira missa em português, acho que já contei para vocês, porque o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi Sacrosantum Concílio. O Sacrosanto Concílio, e ele fala sobre as reformas litúrgicas, né? E nós tínhamos lá conosco um padre que era assessor da CNBB, doutor nesse assunto. Um dia, ele nos reuniu num colégio, numa sala, explicou toda a reforma litúrgica, toda a Sacrosanto Concílio. Depois, no finalzinho, ele saiu e a ajudante dele falou: fiquem aqui, não saiam. Não vai no banheiro, não. Tá bom. Daí, alguns minutos, ela veio. Podem sair. E aí a gente saiu da sala. Quando chegamos no hall, uma mesa mais comprida, com as alfaias todas. A primeira missa em português. Está me arrepiando porque me arrepiou na hora. Quando o padre Bush entra e fala: subirei ao altar do Senhor, do Deus que alegra a minha juventude. Vocês sabem o que é isso? Era a oração que o coroinha fazia com o celebrante: introibo ad altare Dei, de Deum qui letifica juventude mea. É o Salmo 42. E ele começa falando isto
em português. E nesse momento eu não queria mais sair dali. Não queria mais sair dali. Aquilo era o paraíso. Para quem viveu a vida toda celebrando de costas, etc. Isso. Agora vocês, 2014, vocês nem sabem o que foi essa experiência, né? Vocês já viveram esse. Viveu? Você também, né? Década de 50 e de 40. Gente, é uma vergonha ter um cara dessa idade aqui, né? Não dá assim. Viu? Bom, aí você tem a criação da CNBB, da década de 50, o movimento de educação de base, a ação no mundo rural, principalmente no Nordeste, com as ligas camponesas e a Sudene. Tudo isso é fruto da ação da igreja. Sim. Bom, a Sudene também, as ligas camponesas também. Também. E aí você tem uma frase ali. Vocês querem ler junto comigo? Façamos a reforma agrária antes que o povo a faça. É uma frase de um bispo. Ou seja, povo, deixa o povo no seu lugarzinho. Vamos fazer nós. Quer dizer, né? Bom. E... até hoje. Agora, a igreja e a ditadura, vocês devem ter percebido, aquele primeiro momento, aí por volta de 63, 64, você tem um segmento da igreja, nós que tínhamos alguma relação com o social, ação católica, etc., nós queríamos as reformas de base, chamadas reformas de base, porque João Goulart queria essas reformas, né? De repente, a igreja, através da tradição família-propriedade, da família paulistana, sai às ruas com terços na mão, pela marcha da tradição, família-propriedade. Né? E aí, eu me lembro que eu trabalhava num lugar que dava para a rua, para a avenida. Eu ficava olhando aquilo, gente... A gente pensava outra coisa e vai nesse caminho, e foi nesse caminho durante pouco tempo. Porque já no final da década de 60, a igreja começa a ver o sofrimento nos porões da ditadura. Muito importante isto, e lembrar, nós temos também outra história que vai ser contada na agenda. O cara vai para uma reunião do Conselho de Leigos. Eu não sei o nome dele, vai sair lá. Ele não sabia onde era a reunião. Desceu no Rio de Janeiro, pegou o telefone e ligou para o Pedro. O Pedro, né? O Pedro era da PO? ACO, né? O Pedro pega o telefone. Não é aqui. Não vai ser. Tá. Não, pode ir embora, volta. Assim. Por quê? Porque o policial estava ao lado dele, sabia que ia ter a reunião do conselho, então ele ficou lá. E esse coitado que chegou, ainda bem que ele ouviu e percebeu algo. Aí ele pegou o ônibus e foi de novo para casa. Né? Porque se ele fosse lá, ia ser preso também. As comunidades eclesiais de base, o nascimento da campanha da fraternidade e esse documento fantástico, Exigências Cristãs de uma Ordem Política.